Você já ouviu a voz de Deus? Você consegue identificar quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando? Ou você não consegue discernir a voz de Deus das outras vozes que existem por aí? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero ajudar você a ouvir a voz de Deus e a identificar quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. E tudo isso baseado nas Sagradas Escrituras. Então vem comigo, eu me chamo Adriano Almeida e este aqui é o canal Pitada de Bíblia. Primeiramente é preciso nós entendermos se Deus ainda fala nos dias de hoje e se Ele fala, quais são as formas que Deus ele fala nos dias de hoje. Como é que Deus se comunica nos dias de hoje? Primeiramente, é preciso dizer que sim, Deus ainda fala nos dias de hoje, Deus ainda se comunica com os seus servos nos dias de hoje. É claro que essa forma de Deus se comunicar nos dias de hoje não é, por exemplo, igual à forma como Deus se comunicava com o povo de Israel, por exemplo, lá em Êxodo, que Deus aparecia ali em uma nuvem, numa coluna de nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite. Deus falava dessa nuvem com o povo de Israel e o povo ouvia a voz do Senhor. Isso aconteceu algumas vezes. É claro que hoje não acontece dessa forma, mas com toda certeza Deus ainda fala nos dias de hoje. Deus ainda fala com os seus servos. Deus ainda fala com a sua igreja nos dias de hoje, e não tenha dúvida nenhuma disso. E para basear essa nossa fala, nós podemos, por exemplo, ver textos como Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, e também João capítulo 10, versículo de número 27, para mostrar que Deus ele fala nos dias de hoje. Sabendo que Deus fala nos dias de hoje, tendo esses textos para basear a nossa fala e dizer que sim, Deus fala nos dias de hoje, é interessante nós, então, pesquisarmos, estudarmos as formas como Deus fala nos dias de hoje. As formas como Deus se comunica nos dias de hoje. E aqui eu trouxe algumas formas como Deus fala nos dias de hoje. Por exemplo, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, nos mostra que a Bíblia, a palavra de Deus, é a principal forma de Deus falar nos dias de hoje. Então, sabendo disso, Deus fala através da pregação, Deus fala através do ensino bíblico, Deus fala quando nós estamos meditando na sua palavra. Então, a Bíblia Sagrada, tendo ali a sua exposição, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são a principal forma de Deus se comunicar com o seu povo hoje, de Deus instruir o seu povo hoje, é as Sagradas Escrituras. Mas nós também podemos observar nas Sagradas Escrituras outros modos como Deus ele fala com o seu povo, outras maneiras de Deus se comunicar com os seus servos e se comunicar com a sua igreja. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7, nós podemos observar ali que Deus fala através da oração e paz no coração. Essa é também uma forma de Deus falar com os seus servos. Quando eu oro, quando eu estou clamando a Deus, há uma possibilidade de Deus falar comigo ali na oração. Quando eu estou pedindo a Deus algo, quando eu estou pedindo, por exemplo, um conselho ao Senhor, para que o Senhor me instrua para onde eu devo ir, qual decisão eu devo tomar, Deus pode falar comigo através de paz no meu coração, de tomar uma decisão e eu ter paz. Isso pode ser uma resposta de Deus para mim. Deus pode estar falando comigo de que realmente aquela é a decisão certa que eu tenho que tomar. Então Deus fala através da oração, e Deus fala também através de paz no coração. João, capítulo 2, versículo 28, nós podemos observar que Deus fala através de sonhos e de visões.
e também através de profecias. Eu estou com um texto aqui aberto e eu vou ler para nós. Olha só o que diz. Eu disse João, não foi? É Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando é que acontece isso aqui? Isso acontece aqui já na nova aliança, que é uma promessa para a nova aliança. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha que promessa. Deus fala através de profecia nos dias de hoje. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Deus fala através de sonhos. E os vossos jovens terão visões. Então Deus fala também através de visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E como prova de que isso aqui se refere a essa época em que nós estamos vivendo, a época do Novo Testamento, é só você ler, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 ao versículo de número 21, que Pedro vai dizer, isso aqui que está acontecendo é aquilo que foi profetizado por Joel. Ou seja, essa profecia aqui, ela começa a se cumprir no dia de Pentecostes. Então sim, Deus fala hoje através de profecias, através de sonhos e através de visões. Agora, nós também podemos perceber que Deus fala através de pessoas. Deus usa pessoas para falar conosco. Como, por exemplo, nós temos Natã e Davi em 2 Samuel, capítulo de número 12. Além disso, Deus também usa circunstâncias para falar conosco. É só você se lembrar, por exemplo, da história de Jonas e o navio. Deus usou aquela situação toda para falar. Então Deus fala, recapitulando, Deus fala principalmente através da Bíblia, mas Deus fala também pela oração e pela paz no coração. Deus fala por profecias, sonhos e visões. Deus fala através de pessoas e Deus fala também através de circunstâncias. Agora que nós já vimos que Deus fala nos dias de hoje, agora que nós já vimos algumas formas como Deus se comunica nos dias de hoje, é interessante então nós vermos o seguinte: como saber se realmente é Deus que está falando? Como saber que Deus está falando através dessa instrução bíblica que eu estou recebendo na pregação do Evangelho, no estudo bíblico? Como saber que é Deus que está falando comigo através dessa resposta que eu recebi em oração? Como saber que é Deus que está me dando esses sonhos? Como saber que é Deus que está me dando essas revelações? Como saber que é Deus que inspirou o profeta para ele falar comigo? Como saber que é Deus que arquitetou toda essa circunstância para falar comigo? Como saber que realmente é Deus que está falando comigo? E aí nós temos aqui algumas questões. Primeiro, isso que aconteceu, essa fala que nós estamos aqui atribuindo a Deus, ela está de acordo com a Bíblia? Essa profecia está de acordo com a Bíblia? Essa visão, ela segue ali os parâmetros bíblicos? Ela está de acordo com as Sagradas Escrituras? Esse sonho está de acordo com as Sagradas Escrituras? Porque Deus não contraria a sua palavra. Profecia não serve nos dias de hoje para acrescentar nada à revelação divina. Por exemplo, aqui estão as revelações que Paulo não teve coragem de contar. Não. Hoje, profecias, visões, revelações não servem para acrescentar à Bíblia Sagrada. O cânon bíblico está fechado. E ele é a nossa regra de fé e de prática, a Bíblia Sagrada. Então, a prática cristã deve ser analisada através das Sagradas Escrituras. Então, se Deus está falando comigo através de visões, de sonhos, de profecia, eu tenho que analisar se essa fala está de acordo com as Sagradas Escrituras, porque Deus não contraria a sua palavra. Outra questão. Isso aí está produzindo paz, fé e arrependimento? Ou não está produzindo nada disso? Porque quando Deus fala, produz paz, tá? Que nós já até vimos, produz fé, porque é Deus que está falando, e produz arrependimento, porque nós somos pecadores e Deus está falando conosco. Então nós conseguimos ver
a nossa fraqueza, nós conseguimos ver a nossa pequenez, nós conseguimos ver os nossos pecados, as nossas falhas. Então isso nos leva a nós nos arrependermos e procurar andar em santidade diante do Senhor. Então quando Deus fala, produz paz, fé e arrependimento. A palavra também, quando Deus fala, ele não vai contradizer o seu caráter. Deus não vai se contradizer em momento algum. Então, se eu receber uma profecia, por exemplo, e essa profecia ela está contradizendo o caráter de Deus, então eu devo rejeitar essa profecia, porque essa profecia não é de Deus. Essa profecia não é bíblica. Essa pessoa não está sendo usada pelo Espírito de Deus. Pode ter sido a sua própria natureza humana que inspirou ele a dar essa profecia, ou talvez ele esteja até mesmo inspirado por um espírito maligno para profetizar. Então eu devo rejeitar essa profecia, porque ela está indo contra o caráter de Deus, está contradizendo o caráter de Deus, e Deus não se contradiz a si mesmo. Ok? Outra questão: Deus não traz confusão. Deus é um Deus de ordem. Deus não é Deus de confusão. Se essa palavra que eu estou recebendo está trazendo somente confusão, se essa revelação só está trazendo confusão, se essa profecia só está trazendo confusão, então nós devemos rejeitar, porque não é de Deus. Porque Deus não traz confusão. Deus traz ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus não deixa os seus servos ficarem confundidos. Deus não deixa os seus servos ficarem em dúvida, porque Deus é um Deus de ordem. A Bíblia diz, primeira carta universal de João, 1 João capítulo 4, versículo 1, provai se os espíritos são de Deus. Agora que nós já sabemos como identificar se é Deus ou não que está falando, como nós podemos nos preparar para ouvir a voz maravilhosa de Deus? Vida de oração nós precisamos ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, e isso acontece através da oração. Precisamos ler, meditar nas Escrituras e obedecer a palavra de Deus. Precisamos obedecer a Bíblia. E quando Deus falar conosco e nós obtivermos a certeza de que é Deus que está falando, nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Então, se você gostou desse vídeo, e eu espero ter lhe ajudado com este vídeo, eu peço para você dê um like aqui nesse vídeo, comente aqui o que você achou. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém este vídeo. Então, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!